quarta-feira. Acabei de sair de casa e eu tô com esse casaco aqui, ó, gigante, porque tá fazendo nada mais, nada menos do que 6 graus lá fora, com um vento cortante. E assim, fica congelando as suas mãos e a ponta do nariz. Tô com o casaco me cobrindo toda, mas não tenho luva. E é muito ruim digitar no telefone, fazer tudo com a mão dolorida de frio. Mas vou tirar esse casaco porque aqui dentro de casa tá fazendo calor. A gente... Ai, peraí. Porque aqui dentro de casa tá fazendo calor, porque os 2 aquecedores estão ligados. A gente tem 2 aquecedores. Esse pequenininho aqui, que não se engane pelo tamanho, porque a potência dele é 10. E esse daqui, que é por indução, né? E ele tem 2 potências. A de baixo é fraca e a de cima é a mais forte. Você pode ainda ligar as 2. Então, isso daqui esquenta horrores, tá, gente? Mas ele tá com o pezinho quebrado, então tá um pouquinho caidinho pro lado, mas tudo bem. No vídeo de hoje é o primeiro de um bloco que eu vou estar abrindo aqui no canal, que vai se chamar Storytime, que eu vou abrir um espaço pra contar algumas histórias e experiências que eu vivi aqui em Buenos Aires. E a primeira que eu vou abrir aqui pra vocês é a minha primeira experiência com o preconceito que eu tive aqui na Argentina. A história é um pouco longa, mas eu vou trazer os fatos mais importantes pra que vocês possam entender do começo ao desfecho desse enredo do que aconteceu e o que eu fiz. Enquanto eu conto pra vocês, eu vou fazer algumas coisas aqui em casa. Então esse vídeo vai trazer uma dinâmica diferente. E eu também espero o comentário de vocês sobre o que vocês acharam desse tipo de conteúdo. Dê um like também, porque impulsiona muito os meus vídeos. Então pro meu trabalho crescer e encontrar outras pessoas, é extremamente importante que você que assiste, que gosta do que eu faço, dê um like e também se inscreva no canal se você não é inscrito. E ativar o sininho, gente, porque de segunda a sexta eu vou estar trazendo muito conteúdo aqui pra vocês. Então pra ficar por dentro de tudo, ativa o sininho pra aparecer lá no seu celular, no seu computador, notificação de que a Jéssica lançou um vídeo. Meu café da manhã vai ser mamão, banana com uva e suco de laranja. Eu vou fazer tipo uma mini salada de frutas pra comer. Lavei as minhas uvinhas aqui, vou cortar e tirar a semente, vou cortar o mamão e a banana pra poder fazer a minha salada de fruta. Gosto muito de comer essas frutas assim com mel ou com iogurte, mas aqui em casa acabou o iogurte hoje, eu esqueci de comprar. Fui no supermercado comprar comida pra Luna, mas esqueci de trazer iogurte. Mas olha, vou começar a explicar um pouco da história pra vocês. O primeiro apartamento que eu fui morar aqui em Buenos Aires foi um em Palermo Chico, que é uma zona muito boa, tá? Palermo Chico. Eu fiquei ali muito perto do Bosque de Palermo, só que mais perto da avenida. Porque assim, se você vai muito pra dentro de Palermo, você fica numa zona super residencial e tem até pouco comércio. Mas eu tava numa zona que tinha bastante comércio, tava perto da avenida, tinha muito ponto de ônibus, eu tava perto também de pontos de metrô, então eu tava super bem localizada. Aquela zona ali é incrível, eu espero um dia conseguir morar de novo naquela zona. Só que o ruim é que eu estava num apartamento que era super pequeno, gente. Era 30 metros quadrados. E era um monoambiente, não tinha divisão de ambiente. Então era só um quadrado aberto gigante, como se fosse aqui a sala e a cozinha, só que um pouquinho maior, com a cozinha no canto, com um fogão ainda elétrico de 2 bocas. Então foi um pouco difícil viver naquele apartamento, principalmente porque começou a pandemia na época e eu e Renan tivemos que ficar enfurnados naquele apartamento por um bom tempo. Porque quando começou a quarentena aqui, as coisas ficaram super, hiper, mega restritas, gente, sério. E como que essa história de preconceito começou? Logo no primeiro dia que a gente chegou, gente, sem brincadeira. A gente chegou no apartamento logo no final do dia e nós estávamos com 9 malas. Quem não sabe, eu e Renan chegamos aqui na Argentina com 9 malas, porque eu trouxe de tudo. Eu achei que era necessário trazer essa quantidade de mala, porque eu morava sozinha já no Brasil, então eu já tinha uma casa pronta. A gente chegou, fomos bem recebidos pelo dono, tava o dono, a esposa do dono e uma corretora de imóveis mesmo, tá? Não imóveis, de imóveis. Porque aqui tem assim, apartamentos que são mobiliados, alguns donos recorrem a empresas que só disponibilizam os móveis para apartamento. Tem a corretora que ajuda a alugar o imóvel, entendeu? Então tem 2 tipos de corretores diferentes. E quando isso acontece, você paga a comissão dos dois, tá? Da corretora de imóveis e da corretora do imóvel, que ajudou o dono a encontrar alguém pra morar no apartamento. Tava tudo isso lá e a gente nem sabia falar espanhol direito. No meu primeiro vídeo aqui do canal eu contei essa experiência de chegar lá, gente. Seríssimo, é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Foi o primeiro que eu lancei. Fiz a minha saladinha, vou jogar só um suquinho agora de laranja por cima pra atacar o melzinho.
Eu tenho isso daqui pra poder espremer a laranja, só que deveria ter um suporte embaixo, entendeu? Mas infelizmente eu perdi o suporte, então só tenho essa parte de cima. Mas voltando, depois que a gente chegou com várias malas, nós resolvemos começar a arrumar algumas coisas, pelo menos as malas que estavam com coisas mais importantes. Ó, eu tô finalizando aqui com um pouquinho de mel, só pra poder dar um saborzinho. Aí eu vou comer. Beleza, gente, a história só está começando. Nós ficamos arrumando as malas mais ou menos até umas 11 horas. Quando a gente acordou no outro dia, a gente tinha várias coisas pra fazer. Tínhamos que ir na nossa agência pegar alguns documentos e tal, pegar algumas coisas que eles falaram que iriam entregar pra gente. E aí, mais ou menos lá pra umas 11 horas daquele dia, eu tava lá na agência pegando os documentos e recebi uma ligação da corretora. E ela estava super estressada, gritou comigo, gente, sério, ficou gritando comigo que eu não conseguia nem entender direito o que ela estava falando, principalmente porque a minha experiência no espanhol não estava muito boa. E ela começou a gritar comigo, falando um monte de coisa assim, eu fiquei tipo super confusa, perguntando o que tá acontecendo, calma. E ela disse que a gente tinha feito uma bagunça no apartamento quando a gente chegou e que nós tínhamos recebido uma denúncia, que a gente fez um barulhão no apartamento e que nós sujamos a sauna, comemos pizza e deixamos na sauna, e que fomos na academia também e deixamos cervejas lá, e que fomos pro terraço do apartamento e também deixamos comida e cerveja. E aí eu fiquei tipo assim, o quê? Aí ela tinha falado que alguém denunciou falando que foram nós brasileiros que tínhamos feito isso. E aí naquele momento eu fiquei em choque. Minha primeira reação com o telefone assim foi ficar assim. Por um instante eu fiquei assim, só escutando o que ela tava falando e processando toda essa história. E quando eu fico em choque e nervosa, sabe, eu começo a tremer. E eu não consigo me controlar, gente. E aí a gente voltou pra casa, porque não dava mais pra ficar lá na agência. A gente tinha até uma aula de espanhol, mas não deu pra gente ficar lá. Voltamos pra casa pra tentar resolver essa situação. E Renan, assim, na viagem toda de volta pra casa, calma, Jéssica, vai ficar tudo bem, porque eu tava muito nervosa. E quando eu fico nervosa, na maioria das vezes eu não fico gritando ou brigando, eu começo a tremer, sabe? Os meus sentimentos eu não consigo externar direito em alguns momentos, em algumas situações. Então eu fiquei toda hora assim tremendo, minhas mãos tremiam. Teve um momento que eu fiquei muito em choque, que o meu corpo tava tremendo assim, não tanto, entendeu? Mas eu tava sentindo que o meu corpo tava tremendo levemente porque eu tava assustada, nosso primeiro dia lá, e aí eu fiquei já pensando, meu Deus, eu quero voltar pro Brasil, foi um erro vir pra cá, fiquei desesperada. Renan manteve mais a calma e ele foi meu porto seguro naquele momento. Porque a corretora foi super ignorante com a gente e disse antes que nós poderíamos ser expulsos do apartamento por causa disso, entendeu? Então foi um choque muito grande. Voltamos pra casa e aí eu comecei a conversar com ela, assim, estando mais calma, falando que não tem cabimento eles acusarem a gente de ter feito tudo isso, porque o máximo que a gente fez naquele dia foi o quê? Arrumar as malas. Porque como nós estávamos com muitas malas, possivelmente a gente fez algum barulho que pode ter incomodado a pessoa de baixo, mas não o suficiente pra pessoa não conseguir nem dormir, porque foi o que o rapaz disse, entendeu? Que tava morando debaixo da gente. A gente depois descobriu que era um homem que tava morando lá. Um senhor, mais ou menos assim, de uns 40 anos, na verdade. Diz que ele não conseguiu dormir a noite inteira por causa do nosso barulho. Ai, a cara nem treme da falsidade. Ai, que ódio. Quando eu lembro disso, eu só o ódio. Eu quase discuti com a corretora no telefone, tá? Porque ela ficou falando um monte de coisa e eu falei que não foi a gente que fez bagunça na sauna, na academia ou não sei o que lá que eles falaram que fizeram, que provavelmente eles associaram o nosso barulho no nosso prédio às coisas que aconteceram depois. E a gente teve ainda o azar de, no mesmo dia que a gente chegou, alguém do prédio fez bagunça e nós que levamos nome, porque lá não tinha câmera pra saber o que aconteceu. Então eles associaram muito essa denúncia que a gente recebeu do apartamento de baixo com as outras coisas que aconteceram no prédio. Só que eu achei isso super errado, e principalmente porque eles associaram aos estrangeiros que tinham acabado de chegar, aos brasileiros que tinham acabado de chegar. Porque, gente, hoje, morando já em outros 2 prédios diferentes, eu percebo que isso não é normal, tá? Eles fazerem denúncia assim de qualquer jeito e associar alguém. Porque hoje eu moro em um prédio super tranquilo, o vizinho faz bagunça às vezes, faz barulho, mas nada pra você denunciar, sabe? Uma denúncia é uma coisa muito séria. Então, pra ele ter feito a denúncia,
era assim, deveria realmente ter sido uma coisa tão grande, mas como não foi, torna muito questionável esse tipo de comportamento. Beleza, aí a situação esfriou, porque eu conversei lá com a corretora, ela falou que ok, a gente só recebeu a denúncia do barulho e não das outras coisas. Porque assim, alguns prédios você só tem direito a 3 denúncias. Se você tiver 3 denúncias, o dono tem direito de te expulsar do seu apartamento, te expulsar, porque não é assim também, tá? Eles falam assim pra assustar, principalmente se você é estrangeiro, porque não entende das leis. Porque não é assim, você precisa ter pelo menos uns 30 dias a 40 pra poder encontrar um novo apartamento. Você não é expulso assim já de um dia de outro, mas como ela falou comigo, parecia que já no outro dia eu já tinha que pegar minhas malas e ir embora. E nesse momento, no total, se eu tivesse feito realmente bagunça na sauna e no terraço, na academia, já teria levado 4 denúncias, entendeu? Por isso que ela falou que já poderia ser expulsa. Mas a história poderia terminar aqui, poderia, mas não terminou e ficou pior, gente, é sério, ficou muito pior. Bem, agora eu vou pra minha mesinha, que eu tenho que organizar algumas coisas que eu vou fazer no dia, fazer o meu to-do list e tal. Enquanto isso também eu vou parar um pouco e conversar com vocês. Bem, nesse prédio que a gente morou, ele era super moderno, tá? Ele tinha, como você já deve ter percebido, academia, tinha sauna, tinha piscina, tinha uma área legal de piscina e tal. A gente quase não aproveitou esse apartamento, nunca usamos a sauna, a piscina foram raras vezes, porque a primeira vez que a gente usou de verdade é a história em questão que eu vou continuar contando aqui pra vocês. Escrevi algumas metas que eu preciso cumprir hoje, dei uma olhada aqui no canal, respondi vocês. Todo dia de manhã eu tiro um momento pra poder responder vocês, comentários. Depois eu vou responder a galera do Instagram. E aí eu vou fazer roteiro de vídeo, depois tenho que gravar mais um outro vídeo pra vocês. E aí à tarde eu tenho que estudar pra depois voltar a trabalhar 7 horas. Então é assim que o meu dia tá sendo organizado hoje. E bem, além dessas áreas, também tinha uma que era de churrasco, pra você poder conseguir fazer uma reunião entre amigos e tal. Tinha uma churrasqueira bem grande e bonita. Nessa época a gente conhecia muito brasileiros e umas pessoas muito legais. A gente fez um grupinho e se reunia às vezes. Como ainda não tava em época de aula, a gente estava se vendo na verdade com muita frequência. E dessa vez eu convidei algumas pessoas pra poderem ir lá na minha casa. Mas gente, eram 5 convidados e comigo o Renan eram 7 pessoas no total lá na área de churrasco. Então fomos no supermercado, que tinha um supermercado perto da minha casa, compramos carne, coisa pra fazer salpicão, pra poder fazer vinagrete, enfim, tava todo mundo super feliz, animado, tal, mas a gente era uma galera muito tranquila, entendeu? Eu sou uma pessoa tranquila, então eu acredito que vocês conseguem imaginar o tipo de amigos que eu tenho, né? Não são pessoas que fazem bagunça e festa, a gente só foi pra se socializar e conversar mesmo. Pra isso a gente tem que fazer uma reserva, né, do local e tem uma quantidade de horas pra poder ficar lá. Depois que você termina o seu tempo, você tem que entregar o lugar limpo e organizado do jeito que você pegou. Essas eram as regras do local que haviam passado pra gente no primeiro dia que a gente chegou. Beleza, chegamos lá na área de churrasco, começamos a assar uma carne, conversando, fazendo as coisas, sabe? A gente foi fazendo conversando. Aí eu fiz o arroz, levei pra baixo, fizemos o salpicão, fizemos o vinagrete, tudo lá no local, conversando, porque tinha umas mesinhas e umas cadeiras também. Não era um local muito grande. E aí que começou uma implicância pro nosso lado. O rapaz que era pra poder pegar o local depois da gente, que tinha um horário reservado pra depois da gente, começou a pressionar pra gente sair. Só que nós tínhamos ainda mais de 1h30 pra ficar no local. E a gente pensou assim, 30 minutos finais é pra gente poder limpar tudo rapidinho e sair. Mas não, antes, nem era 1h30, eu acho que quase 2 horas mais ou menos antes, ele já começou a cutucar o Renan e falar que era pra gente começar a arrumar as coisas pra ir embora. A gente ainda tem quase 2 horas de tempo reservado aqui, não tem por que a gente começar a querer arrumar as coisas pra ir embora. Muito estranho. E aí foi a primeira vez, tá, tudo bem. Segunda, terceira, ele cutucou a gente umas 4 vezes pra ir embora. Na 4ª vez já não tava aguentando mais, gente, sério. Eu falei, vamos arrumar as coisas pra poder ir lá pra piscina e vamos ficar lá conversando. Pra piorar, ele ficou lá supervisionando a nossa limpeza, tá? Ele ficou lá parado, olhando, a gente limpando as coisas, a gente esfregou o chão, limpamos a churrasqueira, deixou tudo ok, gente, melhor do que tava, tá, na verdade. E aí quando ele saiu, nós pegamos tudo e fomos pra piscina. Como aqui a gente usa muito carrinho de compras, eu coloquei tudo no carrinho de compras, assim, todas as panelas, as vasilhas, tudo, e subimos pra cima porque tá guardadinho, porque aí quando a galera quisesse ir embora, todo mundo ia descer com tudo e organizar lá dentro de casa. Essa era a ideia. O sol tava indo
pra se pôr, então ia demorar muito se a gente fosse direto pra casa com tudo. Quando a gente tava lá na área da piscina de boa, só entramos algumas vezes, tá? Mas nada com comida dentro da piscina. Tava tudo, como eu disse, guardado dentro dos carrinhos, alimentos, tava tudo guardado dentro dos carrinhos. Só estávamos nós lá perto da piscina conversando. E aí na piscina tava com algumas cadeiras que era da área de churrasco. O moço que tava enchendo o nosso saco subiu lá na piscina e veio brigar com a gente, falando que nós estávamos com todas as cadeiras da área da churrasqueira, que a gente levou pra lá e não pensou nele. Só que as cadeiras já estavam lá quando a gente chegou. Ok, né? E nisso, ele depois saiu resmungando alguma coisa, brigando, tipo assim, ele chegou lá, brigou com a gente, falou um monte de coisa e depois saiu falando bem assim, vou falar com a senhora, qual é o nome da senhora que ele falou? Enfim, ele falou o nome da esposa do dono. Ele saiu resmungando falando que ia falar com a senhora tal, que é a esposa do dono. Aí eu fiquei, Renan, eu acho que ele tá falando que vai falar com o dono do apartamento sobre isso. Aí o Renan ficou tipo, não é possível, a gente não fez nada de errado. Gente, a história fica pior. Ai, meu Deus, só de lembrar me dá um nervoso. Nesse momento eu falei, ó, gente, vamos juntar tudo, vamos lá pra dentro do meu apartamento, ó, simbora, porque eu não quero motivo nenhum pra poder trazer problema. O cara tá implicando aí já com o nosso horário, agora chegou aqui em cima me implicando com as cadeiras, todo mundo vazou pra dentro do meu apartamento e a gente ficou lá jogando Uno, gente. Ficamos dentro do meu apartamento jogando Uno. Quando eu recebo uma ligação agora da corretora dos móveis do apartamento. Atendo a ligação e essa senhora está desesperada, gritando, falando que ia processar a gente e que recebemos uma denúncia que nós estávamos com mais de 15 pessoas no apartamento fazendo uma bagunça com música alta, fazendo uma festa que estava incomodando o prédio inteiro. Gente, olha isso, eu não tô mentindo, gente, eu poderia estar mentindo e, assim, exagerando na história, mas não, foi desse jeito que a mulher falou comigo. Eu tô rindo porque chega a ser engraçado, cara, lembrar disso. Comecei a tremer, minha voz falhava na hora que eu tava falando e, assim, atenção, no dia que isso aconteceu, era muito perto ainda do dia que a gente chegou, então meu espanhol não tava muito bem e a gente ainda tava recém-chegado naquele prédio. Comecei a tentar conversar com a mulher, explicar que a gente tava com 5 pessoas lá, que só tinha mais eu e o Renan, que no total era 7, que nós tínhamos fotos pra comprovar, porque a gente tirou foto da gente lá se socializando na churrasqueira e que não era isso que tinha acontecido. Ligo a ligação e depois me liga de novo a corretora, agora é a corretora do imóvel. E a outra também tá brigando, falando que a gente vai ser expulso, que a gente não deveria ter feito isso, que não sei o que, e começou a também arrumar uma confusão com a gente. Desligo o telefone de novo, depois recebo a ligação da esposa do dono do apartamento. Eu só sei que ela falou que o Jorge, que era o dono do apartamento, era advogado e que ele poderia muito bem expulsar a gente e que poderia processar também pela bagunça que a gente fez e tal. Nisso, a corretora do imóvel tava mandando várias mensagens no WhatsApp comigo, meu telefone não parava de vibrar com ela mandando mensagem falando que a gente tinha que arrumar nossas coisas, que a gente tava expulso do apartamento, que a gente tinha que ir embora por causa disso, daquilo. Meu sangue ferveu, que eu não sei nem de onde eu tirei coragem, não sei de onde eu tirei força pra poder subir. Eu subi lá na churrasqueira, onde que o moço tava, e comecei a discutir com ele. Falando que ele não tinha direito de inventar história, falando que a gente fez isso e aquilo. Comecei a discutir com o rapaz, com um espanhol bem portunhol, na verdade. Porque na hora eu acho que eu falei tudo errado. Só sabia alguns pronomes, alguns verbos em espanhol assim. Fui conectando as coisas, mas eu sei que ele entendeu, porque ele ficou fazendo cara feia pra mim. Eu comecei a discutir com ele, briguei mesmo, tá, gente? Aquele momento baixou a Jéssica barraqueira. Foi um dos poucos momentos da minha vida, que eu discuti com alguém com sangue quente, tá? E aí depois ele falou bem assim comigo, se você não sabe, esse tipo de apartamento aqui não é um apartamento luxuoso pra você trazer qualquer pessoa pra cá e ficar com música alta e ficar fazendo bagunça por aqui. E aí veio o Renan atrás de mim pra poder me segurar e eu comecei a discutir e gritar com o cara. Não me orgulho disso, porque eu fiquei com muita raiva. Voltei pra casa e ele tava com um amigo dele lá. E o cara que tava com ele ficou tipo assim, olhando pra mim, entendeu? Não sei se ele tava confuso porque não tava entendendo o que eu tava falando, ou que tava assustado que eu tava gritando. Voltei pra dentro do meu apartamento e a mulher falando, cismando ainda que a gente tinha que juntar nossas coisas e ir embora no próximo dia. E eu comecei a procurar na internet sobre o que eu poderia fazer, buscar um consulado brasileiro, não sei, pra poder me amparar, porque eles não têm direito de me expulsar assim. Uma amiga minha que tava lá com a gente falou, Jé, cisma com essa mulher que ela não tem direito de te expulsar
porque você chegou aqui, você é estrangeira e nenhuma pessoa pode ser expulsa de um dia pro outro, não. A galera começou a ir embora, né, porque tava uma confusão, não dava pra ficar lá em casa. E aí ficou só eu e Renan. Eu lembro que eu sentei na cama e eu comecei a chorar. De angústia, sabe? E de sentimento de injustiça. Eu acho que o sentimento de injustiça é um dos sentimentos que mais doem. Porque você não pode fazer nada e às vezes você não tem como comprovar. Então isso doeu muito no meu coração. Eu mandei foto pra todo mundo, pra corretora, pra dona do apartamento, pra corretora dos móveis, do imóvel também. A foto de que só tinha 7 pessoas lá. Fiquei ali por um instante sentada na cama chorando, o Renan me abraçou. E eu fiquei, olha, eu conversei assim com ele, nossa, Renan, será que a gente tomou a decisão certa de ter vindo pra cá? E olha só o que tá acontecendo, olha só essa justiça, eu tenho certeza que é porque a gente é estrangeiro. Tenho certeza disso, porque já enfatizaram essa questão de que a gente é estrangeiro, que a gente não pode chegar aqui. Esqueci ainda de comentar, eles falaram isso, que a gente não pode chegar aqui achando que pode fazer o que faz no nosso país. Então assim, isso doeu muito no meu coração no dia. Eu chorei, me desesperei, mas Renan tava ali do meu lado, acalmei meu coração e depois eu entrei em contato com a dona falando o que eu achava que tinha acontecido, que foi um preconceito, porque nós somos estrangeiros, nós estávamos com 7 pessoas lá no total, nós estávamos em 7 pessoas no total, e que eu tenho certeza que se fosse outra pessoa, uma argentina, outra pessoa do prédio, que estivesse lá com mais 5 amigos, eu duvido que isso teria acontecido. E eu falei que ninguém tem direito de expulsar a gente do apartamento, porque eu pesquisei na internet e eles têm pelo menos, isso daí que eu já comentei, 40 dias para entregar para a pessoa conseguir procurar um outro apartamento. E que eu sabia disso e que eu poderia processar eles por tudo que eles tinham feito e pelo transtorno que eles me trouxeram, principalmente emocionalmente. E aí, quando a situação esfriou, a corretora dos móveis veio pedir desculpa pra gente, falando que verdade, que o que aconteceu não foi certo, e o que o rapaz fez foi realmente por maldade, e ela reconheceu o erro, pediu desculpa por ele, mas eu fui besta, tá? Eu deveria ter exigido, não, eu quero que ele venha aqui me pedir desculpa, mas não, eu fui besta. Eu tenho certeza que se eu não tivesse procurado na internet saber esses direitos, né, de ser expulso do apartamento, que não é assim, nós teríamos saído sim, tá? Eles iam mandar a gente embora e dane-se, a gente ia ficar na rua. Então por isso que é importante a gente ficar por dentro das leis, das coisas que acontecem no país, pra gente poder reivindicar. A gente é estrangeiro, a gente não é qualquer um não, nós temos direitos aqui. O consulado do Brasil tá aqui também pra poder amparar a gente. Mas então, depois de tudo isso que aconteceu, depois de todo esse transtorno, continuamos no apartamento até o final do contrato. Foram 6 meses, 6 longos meses da gente pisando em ovos. E olha, gente, eu tô contando essas coisas pra vocês não pra te desestimular a vir pra cá. Assim, pelo contrário, eu quero que vocês saibam e entendam um lado que realmente existe. Existe sim preconceito aqui para estrangeiros, não só para brasileiros, não estou falando que é só para brasileiro. E é uma realidade que eu vejo que pouca gente expõe, principalmente aqui no YouTube, no Instagram, enfim, nas redes sociais. É difícil de lidar? Dói o coração? Machuca, gente, mas isso é uma realidade que a gente tem que bater de frente, que a gente tem que confrontar, a gente tem que aprender a nos posicionar. Isso aconteceu, eu sei que foi muito pesada a história em si, né, quando eu parei assim um pouco pra pensar, a nossa história é bem pesada, porque o que aconteceu foi super sério, mas eu tô contando essa experiência porque também foi a partir disso que nasceu no meu coração um desejo muito grande de criar esse canal e de informar as pessoas de como funcionam as coisas aqui, e principalmente porque a gente acaba vindo pra cá com uma expectativa muito alta. Então se a gente não sabe o lado ruim do lugar, do lado ruim das coisas, a gente pode se frustrar muito e querer desistir dos nossos sonhos por causa disso. Então esse canal nasceu desse sentimento de que eu quero compartilhar a minha história, tanto os lados bons e ruins, e também ajudar você a chegar aqui. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aí o que você achou de toda essa história. Enfim, dá um like, viu? Beijos, beijos e até o próximo vídeo, gente. Tchau!